vinhos. Eu tô aqui com um vinho bem antigo, delicioso por sinal, Quinta da Bacalhau. Vamos colocar ele aqui para abrir ele todo. Partiu a rolha. Vamos colocar ele de novo, vamos ver. Vinho antigo acontece. Bom, vou entregar para vocês ali, para alguém abrir para mim, porque com rolha antiga às vezes acontece e a gente tem que usar de artimanhas para poder abrir, que agora ao vivo eu não vou conseguir fazer. Bom, a gente agora está no inverno e é uma época muito propícia para a gente consumir os vinhos tintos, né? Uma delícia para a gente saborear os vinhos tintos. E a gente tem uma novidade para vocês nesse mundo dos vinhos. Novidade essa que chegou essa semana. Eu fiquei encantada com essa novidade, que é o Wine Finder. Tá aqui. Você olha, você fala assim, gente, mas o que ele pode me ajudar, né? O que pode fazer o Wine Finder pela gente, pelo vinho, para você saborear? O Wine Finder foi uma grande descoberta e foi uma pesquisa durante muito tempo para ter esse resultado. Para conseguir o quê? Para conseguir a oxigenação do vinho, para você conseguir aerar esse vinho e abrir esse buquê, abrir esse aroma e você ter o mais puro e o mais gostoso paladar desse vinho. Então você consegue ao mesmo tempo aerar e também filtrar esse vinho. O que aconteceu comigo, que foi aquela rolha, vinhos antigos às vezes acostuma isso, né? Que você, às vezes a rolha, ela pode se quebrar, ou então é um vinho muito, muito antigo, é um vinho que ele pode ter aquela borra ali no final, você precisa também filtrar aquele vinho. Então as pessoas colocam no decanter, não é? Para poder servir aquele vinho. É exatamente esse processo para se tornar muito mais simples, muito mais prático, né? Para você fazer na sua casa usando o Wine Finder. Mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar um cara que entende muito de vinho para conversar com a gente a respeito disso, que é uma pessoa maravilhosa, simpaticíssima, adoro, que é o Pascal Joly. Vem cá, Pascal, prazer te receber mais uma vez, tudo bem? Bom, vamos conversar sobre vinho e você hoje vai experimentar, a gente vai colocar para você ver, para você fazer um teste aqui ao vivo, hein? Te peguei agora, hein? Com essa história, hein? Olha Bacalhau, aqui. Quinta da Bacalhau, eu gosto de vinho português. Vinho encorpado, que a gente colocou hoje até para sua receita, que é uma receita mais encorpada. Esse vinho eu servia sem estar usando o Wine Finder. Agora, a gente vai colocar o Wine Finder, que a ideia do Wine Finder é exatamente substituir o decanter para oxigenar, aerar o vinho, para... Aí você entende muito mais, você vai dar uma aula a esse respeito, mas é para a gente deixar esse dia a dia mais prático, quem gosta de saborear um vinho, ao invés de usar o decanter. Agora, vamos servir, você vai me dizer, hein, se fez diferença ou não. Vamos ver se vai dar para ouvir aqui. Tem um barulho, isso. São as bolinhas de ar se misturando ao vinho para aerar esse vinho. Bom, aqui tem os dois, o que não foi aerado e o que foi aerado. Tá na sua mão, prova um e outro. Vamos ouvir, né? Aquele momento que a gente fala, ai meu Deus. O Wine Finder chegou essa semana aqui no nosso canal. Novidade para você. Você vai adorar ter um desse. Sou de nariz. Tem uma diferença. É? Parece dois vinhos diferentes. Gostou então? Gostei. Esse vinho é muito mais, até para as pessoas, vinho português, mais encorpado, até vinho sul-americano, que tem uma uva assim mais forte e que precisa de uma decantação, principalmente até um vinho jovem, eu acho que pode um resultado maravilhoso. O vinho, de repente, fica muito mais leve, muito agradável, muito mais macio. Então melhorou o vinho, né? Não, melhorou. Não transformou, melhorou. Melhorou o vinho. Em uma velocidade que, em tempo real, é que esse impressionante. vinho, pra gente colocar no decanter, quanto tempo você acha que ele tem que ficar no decanter para ele chegar nesse resultado? 30, 35 minutos, 35 minutos. Mais ou menos, né?
Até já o vinho precisa ficar numa temperatura adequada. Uma adega tem aqui 15 graus, 16 graus. O Quinta de Bacalhau é um vinho que pode tomar até 18 graus. Ele suporta uma certa temperatura. Mas a decantação é 20, 30, até às vezes 40 minutos. Precisa ser, que a gente chama em francês, chambré, que pega a temperatura ambiente da sala. Então a gente mudou esse tempo de 35 minutos, 40 minutos, que é o que você falou, para segundos, né? Foi o ganho que a gente teve agora. O resultado similar, isso que é impressionante. É maravilhoso, de verdade o Winefiner chegou mesmo aí para fazer essa diferença, porque eu sei que às vezes a gente quer aquele show, né? Aquele momento de colocar no decanter, enfim, existe toda uma cena, um show que a gente queira fazer. Mas no dia a dia, você tá ali bebendo aquele vinho. Os brasileiros, a gente tem apreciado vinhos cada vez mais, né? Você que mora já aqui... Felizmente, não é? Em 10 anos teve uma revolução, uma grande revolução do lado dos vinhos importados. No consumo, na qualidade. No consumo, na pesquisa, o conhecimento. As pessoas hoje em dia, cada um tem é quase um sommelier, vamos dizer. Cada um gosta de um tipo de vinho, então vai pesquisando e fica um especialista. E no dia a dia, a gente não tem esse tempo, ou a gente, enfim, esses 30 minutos, esses 40 minutos para a gente colocar para decantar o vinho. Isso é muito gostoso, mas é muito gostoso ali num momento especial, num ritual, né, fazendo parte de todo um contexto. Que a gente tem ali tempo, horas para uma refeição. No dia a dia, que a gente tem bebido vinhos no dia a dia brasileiro, felizmente, como você mesmo lembrou, né, Pascal? A gente não tem esse tempo. Aí esse ritual, na verdade, ele vira assim, a gente fala, poxa vida, eu vou decantar, tem que decantar o vinho, né? Pra gente aproveitar o sabor desse vinho. Então a gente substitui, o vinho melhora, como o Pascal mesmo falou, não é que ele mudou, ele melhora o vinho. Então se a gente compra, de repente, um vinho com um preço mais sensível mesmo, um vinho de R$40, um vinho com preço, com valor mesmo menor, e você consegue melhorar aquele vinho, ou mesmo aquele vinho que você compra aí com valor, sei lá, naquele dia você compra um de 80, de 100, de 120, mesmo assim, ele tem sempre que entrar no decanter, é um vinho que tem sempre que a gente vai buscar melhorar, não importa o sabor, não importa o valor dele, e aí nem sempre você vai ter o tempo para decantar. E lavar decanter é uma coisa difícil, né? É difícil, sal grosso, vinagre, um pouquinho laborioso, vamos dizer. Mas eu estava escutando você, esse processo pode ser muito indicado também para um vinho jovem, porque às vezes os vinhos jovens são muito turbulentos, são muito astringentes. Então acalma. Acalma, isso aqui seria perfeito, principalmente os vinhos sul-americanos, que a gente pode comprar nessa faixa de preço que você falou, de ótima qualidade, mas com essa juventude agressiva. Esse processo poderia resolver muito bem a qualidade do vinho. Então você vai tirar o melhor do vinho, né? E aí sem precisar, quando quiser fazer aquele ritual do decanter, faça. Mas, gente, não é mágica nenhuma, é pura tecnologia. Esse produto foi desenvolvido, levou muito tempo para ser desenvolvido, para ter essa aeração rápida, essa oxigenação. Ele é feito em aço inox e silicone. Ele tem uma tela de aço inox para alguns vinhos que precisam ser filtrados, você conseguir filtrar esse vinho, porque alguns vinhos mais antigos tem a borra, né, dele, então você filtra esses vinhos, os que forem mais antigos, e os vinhos mais jovens, para você ter essa cânula aqui por dentro. Eu vou virar aqui para você conseguir ver. Tem até a página dele, que é www.winefiner.com.br. Vou virar aqui, porque aí você vai conhecer todo o processo, todo o Winefiner, como ele foi feito. Tem uma cânula aqui dentro que leva o ar aqui para dentro, para esse ar turbilhona esse vinho
com o oxigênio, que ele precisa dessa oxigenação, que é o processo que o decanter faz, mas que ele vai levar os 35, 40 minutos. E ele vai fazer isso em segundos. E é por isso até que o Pascal falou, mas eu estou ouvindo um barulho. É exatamente esse barulho da oxigenação que acontece. E se eu não me engano, aqui são 32 furinhos que tem em volta dele, do Einfiner, para poder fazer essa oxigenação, esse turbilhão todo. Então tá aqui para vocês, prático de levar, você pode levar até para um